quem se prejudica de querer continuar recebendo Bolsa Família, em vez de querer ter a anotação do seu contrato de trabalho, é, de novo, o trabalhador. Para vocês, uma dúvida. Baseado em suas experiências, qual é o tipo de conflito mais recorrente entre empregador e empregado? E como poderia se solucionar para não haver esse conflito? Olha só, For Bruno, possível, primeiro, o que tem hoje gerando a maior discussão nos tribunais é justamente a existência ou não do vínculo de emprego, né? Porque cada vez mais as empresas alegam que não tem vínculo de emprego. E aí, assim, para o trabalhador, enquanto ele está recebendo a remuneração, enquanto ele está recebendo o valor do trabalho dele, ele não reclama dessa situação. Mas aí, posteriormente, quando ele se vê descartado, né? Aí ele pensa, poxa, e agora? Eu vou sobreviver de quê? Né? Ele não pensa no amanhã. Ele pensa o quê? Ah, eu sou empreendedor no meu trabalho, vou viver a realidade que é hoje, mas ele se esquece de que ele não tem mais uma segurança previdenciária, né? Para uma futura aposentadoria. Não tem mais uma segurança de ter o seu contrato de trabalho e, por exemplo, anotado na carteira de trabalho, para que, no caso dele estar doente ou dele estar numa situação de desemprego, né, ele tenha uma cobertura do INSS com o seguro-desemprego e com um auxílio-saúde, e, enfim, ele se vê desguardado. Então, enquanto ele produz, ele está valendo para o mercado de trabalho. Depois que ele não está mais produzindo, seja porque ele foi descartado pela empresa, seja porque ele não está produzindo como a empresa quer, né? E lembrando que as metas de produção, uma vez atingidas, elas sempre aumentam, gente. Então, né, uma hora vai chegar um momento que você não vai conseguir mais produzir aquela meta, né, que se estabelece. Porque meta é assim, eu te coloco, Bruno, fala assim, ó, você vai produzir para mim, Bruno, uma redação por dia. Na hora que você bater uma redação por dia, eu vou falar, não, tá fácil para Bruno. Você vai fazer 2. E é sempre assim, é sempre, ó, metas dobradas cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que chega uma hora que você fala assim, eu não consigo mais, porque eu vou morrer. Aí o que acontece com esse trabalhador? Ele vai morrer? Então tá, tchau, vou achar quem produza. E acabou. E é assim. Só que aí ele somente nessa hora que ele é descartado, que ele pega e cai em si. E fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu estou com burnout, né? Eu estou estressado, eu estou precisando fazer um tratamento médico, um tratamento psicológico, e eu não tenho qualquer tipo de auxílio dessa empresa que me... para quem eu prestei serviço, para quem eu prestei a minha saúde, para quem eu prestei, né, o meu apoio psicológico durante esse período todo, e agora o que vai ser de mim? Aí sim, como última opção, gente, ninguém vai parar na Justiça do Trabalho porque quer, não. Só vão parar as pessoas na Justiça do Trabalho porque não tem outra opção. Porque se ele tiver outra opção, ele não vai para lá. Se ele tiver como sobreviver, ele não vai para a Justiça do Trabalho. A pessoa só vai para a Justiça do Trabalho como última opção. Aí quando chega lá, aí ele vê, poxa, e agora? Eu tô sem carteira de trabalho, eu tô sem conseguir né, trabalhar em outro lugar porque eu tô doente, e as nossas doenças mentais, gente, se tornaram uma pandemia, né? Ou então eu tô com problema de ler, dorte, eu tô doente, preciso me tratar, tô sem plano de saúde, porque eu só tinha plano de saúde da empresa quando tinha, enquanto eu estava produzindo, agora eu não tenho mais. Quem vai ser de mim? Né? Então, hoje em dia, o principal conflito é a própria existência ou não do vínculo de emprego. Em seguida desse conflito, o outro segundo grande ponto de embate por mais básico que isso seja, para aquelas empresas que reconhecem o vínculo de emprego e anotam a carteira de trabalho do trabalhador, é pagamento de verba rescisória. Né? Uma altura dessa do campeonato, em pleno 2023, a gente vai brigar lá pelo quê? Pagamento de aviso prévio, 13º férias. E é isso. E FGTS. Eu acho que vale ressaltar também, doutora Cindy, que isso vem de uma falta de conhecimento tanto do empregado quanto do empregador sobre falar para ele seus direitos, o que pode ou não pode, porque provavelmente vocês já ouviram a fala de que eu não vou denunciar meu empregador por conta de ficar sujo minha carteira.
Sendo que existe lei expressa que não pode ter nada desarruador na carteira de trabalho do funcionário. Isso não existe. Então, obviamente, tanto o empregado, eu acredito que o empregador também, ele tenha muito isso de se eu pago um salário mínimo e eu assinar a carteira, eu vou pagar 2 salários só de carga e tudo mais. Mas isso existe em diversos pontos na nossa legislação trabalhista que podem ser adaptados. Existe um contrato temporário, existe um trabalho intermitente ali. Então, existem outras maneiras de você deixar o empregado protegido e o empregador saber as melhores maneiras de se adaptar ao ambiente de trabalho. Então, acho extremamente relevante, inclusive, parabenizar vocês por trazer o direito em si para pessoas que são de fora desse ciclo, porque é extremamente importante você conhecer desde princípios básicos, constitucionais, até princípios trabalhistas, porque, como a doutora Cintia disse na fala dela inicial, o direito do trabalho está incluso na nossa vida a todo momento. Você pode falar, dizem na graduação, né, que você entra apaixonado por direito penal e sai casado com o civil, mas o que você mais tem convivência é o direito do trabalho, porque se você não trabalha ainda, sua mãe trabalha, seu pai trabalha, ou alguém no seu meio social trabalha, e em algum momento vai acontecer algum problema. Desculpa dizer, mas vai acontecer algum problema. Tá no Brasil, o Brasil não é para amadores não. Exatamente. Bruno, ele levantou um ponto importantíssimo que eu queria até trazer para a discussão, porque você citou o termo sujar a carteira de trabalho. Exato. Existe um engano muito comum na mentalidade do trabalhador brasileiro de que essas questões de trabalho temporário, trabalho por contrato de experiência, na verdade, um trabalho que não se deve ser assinado a carteira, porque assinar a carteira por um prazo curto, de alguns dias ou alguns meses, daria algum prejuízo para o trabalhador, que um próximo contratante ia acreditar que foi uma demissão, que foi algo que foi por conveniência, por realização daquele trabalhador, quando na verdade não é. A gente sabe aí que final de ano há muitos empregos que são por um período determinado, também existe a figura do contrato por experiência, só que muita gente começa esse trabalho, muitos contratantes, ou por desconhecimento, ou também por uma malícia, também adotam esse posicionamento, você vai ficar aqui 30 dias, 60 dias, não vou assinar sua carteira, e muitas pessoas deixam de receber, muitas vezes, verbas rescisórias, FGTS, toda a verba trabalhista que tem direito, porque não está com a sua carteira assinada. Isso é real, existe esse fenômeno de que a carteira do trabalhador fica suja, e é possível que o trabalhador trabalhe algum período, seja de 30 dias, 60 dias, 15 dias, por experiência, sem assinar a carteira na legislação trabalhista brasileira. Isso é real? Não. A carteira de trabalho ela tem que ser assinada desde o primeiro dia, certo? O contrato de experiência ele não tem limite mínimo, ele tem limite máximo, que o contrato de experiência é o que é? Um contrato especial, onde você está fazendo um treinamento, uma experiência, para ver se você combina com aquela empresa, para ver se você também, você próprio, se adapta àquela empresa, se você gosta da estrutura onde você está trabalhando, porque o próprio empregado pode não gostar da forma como aquele trabalho se desenvolve ali naquele local, e ele não se adaptar. Então, o contrato de experiência é um contrato que é bom para ambas as partes, tanto para o trabalhador como para a empresa. E, embora exista um limite máximo de até 90 dias, embora o contrato de experiência pode acontecer com qualquer limite, gente, não existe um limite mínimo. Então, o contrato de experiência ele pode ser só de um dia. O contrato de experiência, desde esse um dia, ele deve ser anotado em carteira de trabalho. E não existe isso de, eu sujei minha carteira de trabalho porque eu só contei aquele período de experiência. Não, não existe. Você não querer que o contrato de trabalho conste, você é trabalhador, querer que o contrato de trabalho não conste na sua carteira, o único prejudicado é você. Porque aquela empresa vai deixar de pagar justamente, como você bem falou, querido, as parcelas rescisórias, vai deixar de pagar as verbas que são devidas ao trabalhador e vai se beneficiar dessa ideia errônea de que os trabalhadores vão se prejudicar com contratos curtos. Não, isso não existe, gente. Até porque hoje em dia, não só o contrato de experiência, como existem contratos de prazo determinado, como o contrato por prazo determinado de modo geral, que pode ter duração de até 2 anos, o contrato temporário, que ele pode ser de até 180 dias, prorrogado por mais 90 dias, que dá uma duração total de, no máximo, 270 dias, né? O contrato de experiência, enfim. Você tem uma modalidade de que são de prazo determinado, que se você for nessa de, eu não quero porque vai ser pouco tempo, que minha carteira vai estar anotada, às vezes você pode trabalhar anos
através dessas modalidades de contrato e nunca constituiu nenhum deles. Então, e isso só você, trabalhador, que vai ser prejudicado, porque na hora você fala assim, pô, mas eu tenho tanto tempo que eu trabalho, nunca deixei de trabalhar, mas minha carteira nunca foi anotada. Isso eu vejo muito como empregadora doméstica, que muitas vezes, quando eu pego as carteiras de trabalho para anotar das minhas trabalhadoras, a primeira anotação sou eu quem faço, né? E aí muitas também falam assim, e também é outro imbróglio, viu, gente? Não, eu não vou anotar a sua carteira de trabalho porque você recebe Bolsa Família ou você recebe auxílio emergencial. Gente, quem se prejudica de querer continuar recebendo Bolsa Família em vez de querer ter a anotação do seu contrato de trabalho é, de novo, o trabalhador. Porque uma vez que você tem a anotação do seu contrato de trabalho, você vai estar aliado, unido, ungido em estrutura de uma empresa, onde você vai ter uma série de benefícios que não só são benefícios pagos pela empresa, como também benefícios previdenciários, ou seja, direito à aposentadoria futura, a asseguração de uma prestação em caso de doença, adoecimento, de você ficar doente, né? E as pessoas não têm essa atenção para esse fato, né? Muitas pessoas não se atentam que sem anotação na carteira, ele não vai poder, por exemplo, depois gozar do auxílio doença, né? Do auxílio acidente, da reabilitação perante o INSS. Né? Então, só quem sai prejudicado em não querer a anotação na carteira de trabalho é o próprio trabalhador. Por outro lado, gente, aquele empregador que concorda com a não anotação na carteira de trabalho, também ele vai ser levado para uma ideia errônea. Porque, gente, todos os dias, sabe que é todos os dias, eu vivi a situação de mas eu não anotei a carteira de trabalho porque ele ou ela me pediu, porque ele estava recebendo seguro-desemprego, porque estava recebendo auxílio emergencial, porque era um contrato de curta duração e ele não queria que anotasse a carteira de trabalho. Mas depois ele vai lá na justiça bater na minha porta e falar, doutora, reconheço o vínculo. E aquela pessoa que não anotou a pedido daquele empregado, né, daquele trabalhador, ele é obrigado, sim, a anotar a carteira de trabalho. E aí, muitas vezes eu falo, né, eu chego lá com essa situação, mas doutora, foi ela que pediu, mas ele não consegue provar essa alegação de que foi o trabalhador que pediu e ser condenado à anotação retroativa desse contrato de trabalho e ser pago todas aquelas parcelas que ele deixou de pagar no tempo devido. Sim. E ser condenado a pagar aquilo de vez. Né? Então, é ruim para os dois. Né? Mas eu acho que o prejuízo para o trabalhador é muito pior. E a legislação protege sempre o reconhecimento do vínculo de emprego. Então, não é porque você não anotou agora que você não seja depois obrigado a anotar. Então, muito cuidado com isso, gente. E é uma situação muito delicada, né? Que eu acho que nenhum dos dois, nem muito comum, como nem você o disse, tomador... cotidiano acontecer essa É cotidiano. engano. Todos os dias eu vejo isso lá, né? Na justiça. Todos os dias. Inclusive, é importante informar que se você está recebendo algum benefício do governo e você se nega a ter sua carteira assinada e continua recebendo aquele benefício, você pode ter que restituir todo esse valor que foi recebido. Sim. Então, realmente a gente vê que o dano ao trabalhador é muito maior do que a gente imagina ser. É uma coisa que pouca gente sabe, viu, gente? Aí, outro dia eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, que ele falou para mim, doutora, eu fui condenado porque eu não tive como provar que foi o próprio trabalhador que pediu para eu não anotar a carteira de trabalho dele e ele estava recebendo benefício emergencial. E eu falei assim, só tem o seguinte, na sua defesa, peça para eu oficiar a Receita Federal. Porque eu não posso decidir se a Receita Federal vai pedir essa restituição ou não. Porque eu não tenho competência para isso. Mas eu posso oficiar, informar, falar assim, esse trabalhador, ele estava tendo renda e estava recebendo benefício ao mesmo tempo. Certo? E isso é proibido pela legislação. Então, aquela pessoa estava cometendo um ilícito fiscal. Certo? Porque ele não poderia oferir aquele benefício e estar recebendo uma renda do trabalho dele. Tá? Porque o benefício, seja o benefício emergencial, seja o seguro-desemprego, só é devido para aquele trabalhador que não tem renda própria.
E se você tem uma renda própria porque você está trabalhando, você depois, né, mediante a gente, nós da Justiça do Trabalho, enviamos o ofício para lá e depois a Receita Federal vai pegar esse dinheiro de volta. Porque, claro, esse benefício existe, esses benefícios sociais existem, previdenciários existem, para quem nem tem condições de se sustentar. Se você ofere renda, deixa para aquele que não tem. Porque, gente, se você está recebendo, alguém está deixando de receber. Com certeza. Né? A gente não tem condições de pagar, né? Eu tô falando União, Estado, né? Brasil, não tem condições de pagar todo mundo ao mesmo tempo. Então, se você está recebendo ilicitamente, indevidamente, tem alguém que está deixando de receber e que precisa.